o nó que o pé e barra a vida vera é o mesmo que nos ata um ao outro em comunhão. E surge a indecisão que te lacera e ela regenera a esperança sem razão. E fica um tal de só dizer que engane o desenlace desse impasse vai além de onde a vista alcança. Só resta dizer: fique firme, tenha fé, mesmo que nada dê, tudo ainda está de pé, tudo está para nascer. Fique forte, firme em pé, tudo tá em algum lugar, mesmo se o olho não vê, tudo ainda vai cantar. Só resta dizer: o nó que emperra e barra a vida vera é o mesmo que nos ata um ao outro em comunhão. E surge a indecisão que te lacera e ela regenera a esperança sem razão. E fica um tal de só dizer quem deve o desenlace desse impasse vai além de onde a vista alcança. Só resta dizer: firme, tenha fé, mesmo que nada dê, tudo ainda está de pé, tudo está para nascer. Fique em pé, tudo está em algum lugar, mesmo se o olho não vê, tudo está para brotar. Fique firme, tenha fé, tudo ainda vai brotar. Fique firme, fé, tudo tá em algum lugar, mesmo se o olho não vê, tudo ainda vai mudar. E o desenlace desse impasse, Deus conceda que termine em valsa. Pessoal, bom dia geral. É um privilégio enorme poder estar com vocês e juntos nos repartirmos com uma porção do Evangelho, né? Nessa manhã, assim como nós temos feito corriqueiramente, aqui e acolá. E é isso. Nós estamos falando sobre uma contracultura possível a partir do Sermão do Monte. E Livans, há alguns dias, há uns bons dias já, me convidou para poder também falar. Eu me senti muito contente, alegre, privilegiado por poder compartilhar o Evangelho com vocês, também em forma de pregação. Nós nos repartimos, nós nos compartilhamos, nós nos somamos no todo da vida, e o Evangelho ele tem essa proposta de que nós nos pastoreemos um com o outro constantemente, através dos diálogos, de ações como essa, de acolher alguém, de alcançar alguém,
através do abraço, da escuta, através do perdão, do amor, através da justiça, através da vida. E como nós ouvimos no último encontro, né, em que o Emiliano falou, o reino de Deus é um reino de vida, em que constantemente está combatendo as hostes da maldade que quer gerar morte através de um sistema que gera morte. Nós estamos hoje, iniciando com esse episódio o fim da primeira metade dessa série, que terão 6 episódios. O Livans falou sobre cartilhas de esperança, cartografias. O Emiliano, ele, no último encontro, utilizou, além do texto de Mateus, uma outra porção bíblica para poder falar sobre a sua temática escolhida. E eu vou me ater ao texto de Mateus, capítulo 5. Os versos que nós vamos trabalhar serão os versos 5 e 6. Gostaria que alguém lesse. Mateus 5. Mateus 5, versos 5 e 6. Felizes os humildes, os que herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ok. Nós vamos trabalhar assim alguns conceitos aqui, hoje 2, respeito de... Um pouquinho mais alto? Ok. Nós vamos trabalhar alguns conceitos, principalmente o conceito de humildade e justiça, baseados, fundamentados numa narrativa hebraica cristã. A explicação ou a tentativa de mostrar como que o discípulo deve viver nesse momento em que Jesus ele se retira para um determinado local e os discípulos o acompanham, ela está dentro de um contexto ao qual Jesus pertencia, que é um contexto judaico, de uma família judaica, com a sua família e a parentela, amigos, vizinhança, sociedade que ele vive dentro desse contexto. E esse conceito, que Jesus ele vai repartir com os discípulos e que vai ser levado adiante como uma forma de viver a vida, ele vai se dar no ambiente cristão, daqueles que seguem o Cristo, daqueles que querem se assemelhar a Ele, daqueles que querem se parecer a Ele. Então, os fundamentos estão dentro disso, dentro dessas narrativas. Nós compreendemos outras narrativas, outras formas de compreensão do conceito de humildade e justiça, narrativas que têm possibilidades de diálogo, não as desprezamos, muito pelo contrário, compreendemos que elas têm o seu local
para a caminhada humana e também sua contribuição e relevância. E ficamos abertos para diálogo. Há outras formas de compreender esses termos, esses conceitos, para além daquilo que nós vamos expor. Porém, o que nós vamos expor está dentro desse contexto, dessa narrativa. Eu vou ficar com a minha anotação na mão, pois faz um bom tempo que eu não falo, né? Estou gaguejando bastante aqui. É o nervoso de estar aqui diante de tantos teólogos, tantas pessoas aprimoradas, bem mais capacitadas, e eu tive a graça de, inusitadamente, ser escolhido para passar vergonha perante vós. Mas os humilhados serão exaltados, e nisso nós descansamos o coração. Bom, é interessante, eu escolhi a temática A Vida Sob um Novo Olhar, porque o Sermão do Monte, ele, costumeiramente, a gente imagina que Jesus está falando para uma multidão de pessoas, quando a gente pensa no Sermão do Monte. Porque Jesus constantemente falava às multidões, constantemente Jesus estava diante de um público grande. Muitas pessoas queriam ouvir o que Jesus dizia. Muitas pessoas queriam ouvir os vários Cristos que se levantavam nos dias de Jesus. Principalmente as pessoas do seu contexto, pessoas que esperavam, aguardavam, ansiavam ardentemente por alguém que as conduzisse à restauração de um reino que havia enfraquecido, falido, fragmentado, se perdido. Que é o contexto, que é a narrativa do povo judeu nos dias de Jesus. Esperavam que, diante de uma realidade opressora, que era o Estado romano, oprimindo as diversas civilizações, entre elas o povo de Deus, ali na região da Palestina, os judeus, eles aguardavam que aquele reino esplendoroso, grandioso, que foi referência mundial num determinado momento, que teve o seu ápice no seu período monárquico com Saul, Davi, Salomão, voltasse. Esperavam que surgisse um novo rei, alguém que fosse uma referência tão grande, tão esplendorosa, que as nações circunvizinhas voltassem a trazer presentes, voltassem a visitá-los, voltassem a tê-los com uma estima como outrora, né, num passado um pouco distante, eles haviam tido por essa circunvizinhança. E essas multidões, na esperança de que surgisse alguém que por meio da política causasse uma revolução, ao ponto de subverter o Império Romano e trazer ao eixo da Palestina, trazer ao eixo de Israel, ao eixo do contexto onde os judeus viviam, essa restauração, quando surgia alguém com essa proposta de subversão do Império Romano, ou alguém que não pegasse em arma e que por meio de palavras pudesse causar algum alvoroço ali, essa pessoa era tida como um Cristo, um ungido, um especial, alguém que foi delegado por Deus, enviado por Deus, levantado por Deus, e essa pessoa ganhava seguidores. O hype do Instagram dessa pessoa ia assim, era patrocínio, era empresa querendo propaganda, e por aí se vai. E Jesus, se nós pegarmos o capítulo 5 de Mateus, o comecinho diz que Jesus, ele viu as multidões. Ele viu as multidões. E vendo as multidões, os grupos de pessoas
que o cercavam, que o rodeavam. Jesus, ele se retira para um local. E os discípulos, ele se retira, se assenta, e os discípulos se achegam a ele. O Sermão do Monte não foi para uma multidão. O Sermão do Monte foi para os discípulos. Jesus vê as multidões e se retira daquele ambiente onde tem muita gente. E os discípulos o acompanham. Ele se assenta e os discípulos começam a ouvi-lo. E o que os discípulos começam a ouvir, depois vai chegar a essas multidões. Porque o Sermão do Monte, ele passou por tantas e tantas gerações, e hoje nós estamos ouvindo o Sermão do Monte, estamos lendo o Sermão do Monte, estamos pensando numa possível forma de viver a vida a partir dos ensinamentos de Jesus contidos ali no Sermão do Monte. Então, a maneira como os discípulos, depois de ouvirem Jesus, vão viver a vida, vão olhar a vida, vão perceber o sistema que eles estão inseridos, vão perceber a sociedade que eles fazem parte, vão perceber o globo, vão perceber a localidade, vão perceber o todo, as relações, os diálogos, vão pensar sobre suas reflexões, vão refletir sobre as suas reflexões, vão sentir sobre os seus sentimentos, vão analisar os seus julgamentos. Está tudo sob um novo olhar, sob um novo prisma, sob um novo endereço de reflexão, sob um novo CEP, sobre uma nova verdade. Trata agora de situações, conceitos e pensamentos que relatam a vida sob uma nova perspectiva. E é tudo sob esse olhar divino, humano divino. Então Jesus, ele vê as multidões e em seu olhar, toda a leitura de um povo forjado na cultura da opressão. O olhar de Jesus para as multidões é um olhar que, ao ser feito, ocorre uma leitura. E a leitura que é possível perceber é de um povo oprimido, de um povo empobrecido, de um povo escravizado, de um povo que foi forjado sob a cultura da opressão, que é a opressão de Roma, que é de um estado mau, que é de um estado de morte, que é de um estado que gera desigualdade, que gera injustiça, que gera fome, que gera morte, de um estado anti-vida. Jesus faz esse olhar e vê a multidão sob essas condições, com essas marcas, com essas cicatrizes na existência, no físico e na alma. E Jesus pega tudo o que essa cultura da opressão forjou essas multidões e consegue perceber que eles estão, de alguma forma, a partir de conceitos filosóficos, éticos, morais, de pensamentos de uma nova sociedade, sempre nessa labuta, ele vai tentar mostrar a possibilidade de um olhar diferente, de se encarar a vida que eles encaram. E esse novo olhar, a partir dos ensinamentos que ele vai, primeiramente, dar aos discípulos, e que isso vai ser, depois, um desdobramento da sua vida, ministério, da sua maneira de mostrar como que se vive, ele é um ensinamento, é uma forma de vida que gera em quem está acolhendo Jesus, em quem está esperançando em Jesus,
uma possível frustração. Porque a contrariedade da cultura que Jesus propõe, ela não é apenas uma contrariedade ao sistema estabelecido. Ela também é uma contrariedade às projeções de subversão desse sistema. Ou seja, existe um sistema estabelecido, e aí levantam-se projeções para subverter esse sistema, mas as palavras de Jesus, ela é uma subversão do todo, do sistema estabelecido e das maneiras como se vai estabelecer um meio de subverter esse sistema. Ou seja, ninguém imagina que Jesus vai por um caminho aonde o mais óbvio, o mais natural, é o que vai ter que se praticar para poder viver agora num sistema, sendo um cidadão de um outro sistema, num reino sendo um cidadão de um outro reino. Então espera-se que se dê tapa na cara de quem dá tapa na cara. Espera-se que faz chorar quem nos faz chorar. Espera que se levante com soberba quando a gente abate aquele que nos oprime. Espera que quando a gente encontre algo que não é nosso e a gente fala, pô, agora achei, eu ganhei na Mega Sena, achei 1 milhão. Não, devolva. Poxa, mas eu já fui tão oprimido, massacrado. Então, fica meio que contra a lógica. E é difícil entender isso. Porque a ordem natural, a lógica, é que nós, em todos os tempos, sigamos de acordo com a coisa mais natural. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem arranca um olho deve ter o olho arrancado. Quem oprime deve ser oprimido. E Jesus ele coloca tudo sob a perspectiva de um reino de ponta cabeça, invertendo a ordem natural das coisas, propondo uma cultura que vai sempre caminhar na contrariedade das coisas. Porque o reino de Deus não é lógico ao nosso raciocínio, aos nossos sentimentos, ao nosso olhar. Ser discípula de Jesus é constantemente ser colocado em uma posição de desconforto, aonde nós precisamos dia a dia fazer uma análise do eu e sufocar o ego através da cruz. E quem quer ser discípulo, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Do contrário, qualquer forma proposta de vida pode ser uma forma de subversão ao sistema presente proposto, mas pode não ser a maneira ao qual poderá se responder ao chamado de Jesus. Jesus, ele sobe ao monte, se assenta, seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Existem 3 coisas que são assim constantemente retratadas no ministério de Jesus: ensino, pregação e a operação de maravilhas. As operações de maravilhas é como se fosse uma isca. Não que não houvesse uma finalidade ou que não houvesse para Jesus a importância de saciar a multidão, alimentar a multidão, curar alguém que tinha lepra, dar vista para quem era cego, restaurar a audição de quem
havia perdido, fazer com que uma pessoa que nunca andou pudesse, depois de um contato com ele, andar. Alguém que não conseguia estender as mãos por ter sido ressequida, agora poder estender. Alguém que estava oprimido por espíritos maus, sem condição de se relacionar, vociferando ódio, babando ódio, voltar à normalidade. Não que isso não fosse importante, é tão importante que Jesus realizou inúmeros milagres, operou inúmeras coisas extraordinárias. Um dos escritores dos 4 evangelhos, João, ele chega a dizer que se fossem possíveis escrever todas as coisas que Jesus realizou, operou, não caberiam em todos os livros. Talvez seja uma hipérbole, um exagero, mas é o relato de alguém que viu alguém acordar e de manhã até a noite ter gente batendo na porta, subindo no barco, correndo para os desertos, indo para aquela beira de lago, pedindo um alívio. Cara, multiplica meu pão. Pelo amor de Deus, cura minha sogra. Jesus, em nome de Jesus, me faça andar. Constantemente tinha gente do lado de Jesus, doido para poder receber um alívio, uma graça, uma bênção, uma cura, uma alegria, um milagre. E Jesus realizou muitos milagres. Porém, a realização dos milagres, ela sempre era acompanhada de uma pregação. Depois do sermão proferido no monte aos discípulos, se vocês prosseguirem lendo, capítulo 5, 6, 7, está todo o sermão do monte, nós estamos nos atendo apenas aos primeiros versos, às bem-aventuranças. Mas depois disso, Jesus ele sai e vai fazer um itinerário de milagres. Tem uma agenda lotada em cidades diversas, com as mais diversas doenças aparecendo e Jesus realizando a cura de pessoas que as têm. Só que sempre acompanhando a isso existe a pregação, a fala a respeito do reino de Deus, da chegada do reino de Deus, do anúncio do reino de Deus. E existia uma multidão que o cercava, solicitando, querendo, pedindo milagre. Existia uma multidão que depois dos milagres ia embora e ficava para ouvir a pregação. E depois da pregação, ainda existia o ensino, que é a minuciosidade daquilo que ele havia ensinado. E aí cada vez mais vai diminuindo essa multidão. A grande parte, a grande maioria, o auê, o fervo, aglomera. O carnaval é doido por milagre. Muitos passam do carnaval, muitos passam do auê e gostam de ouvir a pregação de Jesus. Mas pouquíssimos deixava tudo para poder estar com ele nas caladas da noite, nas retiradas, na travessia de vários rios, lagos, mares, para ouvi-lo ensinar. Então, operação de milagres, curas, milagres, pregação, ensino, fazem parte do ministério de Jesus. E o propósito desses elementos era, de alguma maneira, colocar em contato os seus ouvintes com o reino de Deus. O ensino de Jesus, principalmente aqui, a partir do que nós compreendemos no Sermão do Monte, tem como proposta a ética da contrariedade. Como eu disse, é uma proposta em que se estabelece a caminhada do contrário. Contrário ao que está estabelecido e contrário a qualquer possibilidade que nós desejemos utilizar como subversão do que está estabelecido. É um conceito ético novo para o seu tempo,
que contraria as ordens naturais do passado, daquele tempo, e viria a contrariar e continua contrariando do futuro, do hoje, que é futuro do passado, e esses ensinamentos eles vão contrariando constantemente. É um chamado para a vida que se propõe a caminhar de forma inversa ao que se está estabelecido. Então, a partir dos ensinamentos de Jesus, a ética da seguidora, do seguidor, da discípula, do discípulo de Jesus, não se pauta nos padrões do reino ou sistema vigente de qualquer tempo, mas se fundamenta nos ensinos e ações de Jesus. Jesus cresceu em Nazaré. Nazaré era uma pequena vila da Palestina. E, junto com o povo, foi colonizado por Roma. E em seu sermão proferido no monte, Jesus propõe uma contracultura. Assim ele bate de frente com todo e qualquer agente que causa opressão ao ser humano. Roma, o Estado, pode ser uma forma de contrariedade ao sistema estabelecido, ao diabo e aos espíritos mal, a qualquer forma de hostilidade espiritual, e a má interpretação da lei e das escrituras, a qualquer forma de religião, ou a religião. A proposta de Jesus é que voltemos a ser humanos. O Lewis, no Problema do Sofrimento, ele fala que a redenção é a nossa volta à humanidade. A queda nos desumanizou. A redenção é nós voltarmos a sermos humanos. Nós deixamos de ser humanos. Nós nos descaracterizamos da originalidade da criação. Então, qualquer ato que não seja humano é um apontamento para a descaracterização da criação. E todo ato humano é um apontamento para que essa pessoa humana caída demonstre ação redentora. A queda nos desumanizou. Na visão de mundo, a partir da narrativa de Jesus, o que podemos compreender é que os planos do Eterno estão dentro da concepção de redenção. Redenção é o centro das Escrituras. Pensar em redenção é pensar que há a possibilidade de uma nova vida. E que sem redenção não há vida nenhuma. Existe uma compreensão de redenção a partir da narrativa bíblica, judaico-cristã, que é a compreensão de que Deus ele vai redimir a humanidade caída. Só que isso vai se dar a partir de um processo de aplicação. Não vai acontecer. Vai apenas ser aplicado aquilo que já ocorreu. Pensando numa cosmovisão, numa visão de mundo, basicamente, assim, de forma muito, mas muito básica, a partir da concepção cristã, nós temos a criação, a queda, a redenção e a glorificação, que é a consumação. Então, se nós pudéssemos olhar historicamente, a gente iria ver que o mundo passou por esse processo. Ele foi criado, ele caiu, ele foi redimido
e essa redenção ela vai se consumar. Porém, existe, quando se fala de redenção, a aplicação da redenção. E a redenção, ela não é um processo que se dá no meio da história. Pelo contrário, a redenção, ela é a aplicação de algo que ocorreu antes mesmo da história começar. Porque na compreensão bíblica, o mundo não foi criado antes de ser redimido. Nós falamos muito sobre isso, né? Indo para os ensaios da PUC. Então, Deus, ele... E já se tornou assim tão um jargão. Eu estou vendo tanto babaca falando isso que fica até sem graça falar. Mas quando se percebeu isso, né, foi assim um bang alarmante no movimento evangélico, principalmente por quem é tido como herege, mas não é. De que antes do haja luz, houve o haja cruz. Porque o sangue do Cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes de o mundo ser criado, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Não existe na compreensão do eterno um plano B. Vamos criar. Se eles falharem, se eles pecarem, a gente vê o que nós fazemos. Não. Antes de nos criar, Deus já nos redimiu. E aí ele cria o homem com possibilidade de queda. E sabendo que o homem vai cair, ele fala, deixa cair, a gente segura. Quem é pai, não sei, acho que nós não temos nenhum pai aqui, nenhuma mãe, né? Somos jovens ainda, né? Somos tão jovens. Há algumas quedas que os pais evitam. Mas na maioria delas, eles apenas passam metiolate. Apenas passa nebacetim para cicatrizar mais rápido. Mas o nosso Pai eterno, Ele sempre nos segurou em todas as nossas quedas. Não houve uma queda sequer que nós não fomos, antes de bater e acabar com tudo, segurados por essa mão benevolente, amada e graciosa de Deus. Porque o Pai sabe das nossas quedas. E aí, a redenção, então, ela ocorreu antes da criação e na história ela é apenas aplicada. Em Jesus e na cruz, Deus apenas está pegando algo da eternidade que nós não podemos compreender e ver e está mostrando para nós, está jogando na nossa cara. A acusação de Deus para nós é: a queda de vocês não é nada perto do meu perdão. Sabe qual que é a grande acusação de Deus para nós? Vocês caíram? Poxa, que surpresa! Eu já tinha uma cama, um colchão, antes de vocês bater com a cara no chão. É o colchão da redenção. Quem é redimido cai em paz. Não cai por prazer, mas cai em paz. E aí no versículo 5, Jesus ele vai falando de algumas coisas que de alguma forma o Livans, Emiliana abordou. No versículo 5, Jesus ele pega e fala: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bom, algumas definições de humildade possíveis aqui. A ausência de pretensão e há uma sugestão também de bondade. E o requerer de um autocontrole. Talvez essa humildade, esses apontamentos é o que talvez mais se aproximem dessa humildade proposta por Jesus.
Humildade não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é firmeza de caráter, é disposição de sofrer o dano ao invés de causá-lo. O conceito de herdar a terra na narrativa hebraica é muito forte, porque o povo hebreu, e aí não especificamente judeu, mas hebreu no sentido geral, a gente fala de povo judeu, é como se nós estivéssemos de uma nação falando de um estado. Suponhamos que os judeus fossem os cariocas. Então, quando a gente fala de judeu, a gente não está falando do todo de Israel. Quando a gente fala de hebreu, nós estamos falando dos cariocas, dos capixabas, dos mineiros, que aí engloba todas as tribos, todos os estados. No conceito hebraico, o herdar a terra era algo muito quisto. Era desejado. Porque o povo hebreu sempre foi um povo peregrino, que caminhou para lá e para cá. Principalmente antes de chegar à terra prometida, foram oprimidos por diversos povos em terras distantes que não eram as deles. E existia essa ideia de que em um momento eles estariam na sua terra. E quando eles estiveram, eles foram retirados de lá, foram levados cativos. Então, nos dias de Jesus, por exemplo, existe a esperança de que esse rei vai vir e vai fazer o seguinte: agora essa terra é nossa e ninguém mais vai tomar. Quem é que não quer ter a sua terra, seu espaço? Já notou que, por exemplo, em um ambiente de prédio, em que tem vários apartamentos iguais quando é entregue, a planta é a mesma, mas você entra em cada casa, existe uma característica. Você vai num condomínio fechado, onde as casas praticamente precisam ter o mesmo padrão. Se você entra, existem as diferenças. Você vai numa favela, para alguns é tudo a mesma coisa, tudo é só barraco. Não, mas existem as singularidades, as particularidades. A gente quer o nosso espaço, a gente quer o nosso solo, o nosso chão. Seja porcelanato, seja piso frio, seja laminado, seja chão de terra. Lá na casa da minha mãe eu vivi praticamente a minha vida inteira com aquele piso, como que é o nome? Cimento queimado. Aquilo ali dava um trabalho lascado, que tinha que passar em enceradeira. O pé ficava verde, que era verde. Era a coisa mais linda, era tipo esse aqui, ó. Então, é o nosso espaço. Todo mundo quer o seu espaço. E aí eles estão esperando alguém que, agora esse espaço é nosso e ninguém mais toma. É um rei que tem poder para poder ter domínio sobre o espaço. E a bem-aventurança dos humildes consiste em que eles herdarão a terra. Só que, no conceito que Jesus está ensinando, vai para além do herdar esse espaço geográfico. Porque a humildade, ela causa a possibilidade desse herdar a partir de já, a partir de agora. Quando é que nós vamos herdar a terra sendo humildes? Quando não darmos a devida atenção ao enriquecimento próprio. Quando buscarmos cumprir o propósito como coletivo, como comunidade, pessoal, aqui na Terra. Quando descansarmos na certeza dos cuidados do Eterno. Aqui já há o cumprimento, mesmo que parcial, dessa promessa de que nós herdamos a terra. Quando não darmos atenção devida ao enriquecimento próprio, quando buscarmos cumprir o nosso propósito na terra, quando descansarmos na certeza dos cuidados do Eterno. Se contentar com o que tem. Tem uma frase, eu puxei até nos meus posts lá, do Caião, do Caio Fábio.
Ele diz assim: o verdadeiro rico é quem socorre o pobre e o necessitado. Os outros apenas acumulam juízo. Então, esse herdar a terra, no conceito de Jesus, está para além dessa concepção de adquirimento de espaço geográfico físico, de bem material. No anúncio do Evangelho, a ganância, o apego e o amor à riqueza são denunciados. O rico diante do Evangelho é perturbado pela máxima do juízo vindouro. O que ele possui pode até ser formal e legal, porém, diante do Evangelho, ele não consegue desfrutar das suas posses, pois o Evangelho o coloca diante do confronto. Quem possui quem? Então, beleza, o cara ser rico, desde que ele não tenha nenhum contato com o Evangelho. Quando ele teve um contato com o Evangelho, ele não pode mais ser rico. Porque ele não pode ser rico se existe alguém pobre. E a partir desse contato com o Evangelho, ele não consegue mais viver em paz. Um rico, quando se encontra com o Evangelho, com Jesus, com um discípulo de Jesus, ele não consegue mais viver em paz. Porque o genuíno discípulo de Jesus vai colocar ele sob esse confronto. Você tem muito, hein? Você não tem demais, não? Você não está contribuindo para aquela máxima anarquista de que a riqueza de poucos é a miséria de muitos? Você não é aquele cara lá que está dentro daquele grupinho dos ricos que farão tudo pelos pobres, menos descer das suas costas? Olha, o Evangelho está te convidando para uma outra jornada, uma outra caminhada. E aí, se ele não reparte as suas riquezas, é aquilo que o Caião falou. Ele vai apenas acumular juízo. Juízo. É o humilde e não forte. É o humilde, não agressor. É o humilde, não o rude, não o tirano, não o déspota, não o ditador, etc. Quem herdará a terra? A plenitude dessa concepção, ela vai se dar no futuro. No futuro. Na volta de Cristo, em glória. Existe um conceito na narrativa bíblica de uma tensão. Já e ainda não. Nós vamos conseguir, provavelmente na nossa geração, fazer alguns estragos no sistema. Isso aqui é uma forma de estrago. Isso aqui causa um ódio no inferno que, olha, uma campanha de 21 dias não faz nem cócegas perto disso aqui. Tem um monte de conferência que o diabo ele fica rindo. Mas quando ele vê um negócio desse aqui, ele fica doido. Porque tem gente que estava chorando. Não aguentava mais comer fubá com água. Vai... tomar um cafezinho, com uma bolachinha de água e sal. Imagina a alegria. Tomar um pretinho com uma bolachinha de água e sal. Eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado com isso. Isso é gigante. Isso é gigante. O que mais tem aqui? Vamos ver. Hã? Atum. Eu lembro de... tem uma amiga nossa, né? Acho que o Livans conhece, a esposa do Cast. Na época que... Gente, eu sou velho nesse negócio de ser crente, hein? Eu lembro que ela, às vezes, preparava umas cestas e ela ficava pensando assim, poxa vida, é o básico, né? Mas é legal a gente
Pô, cara, uma marmelada, um leite condensado, um creme de leite. Imagina isso, cara. O cara não vai comprar nunca um creme de leite para comer com uma goiabada. Entende? É isso aqui. Vai ser macarrão parafuso. Um molho, sardinha. Não é nem sardinha, é atum. O negócio é sofisticado, velho. Entende? O diabo odeia isso. Isso é o reino de Deus. É a mostra do reino de Deus. Não é um monte de gente, um ambiente pintado, gritando, uivando. Vamos conquistar o mundo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A pessoa do reino, pela graça, tem direito a essa possessão. A possessão de uma terra, que é o novo céu e a nova terra. Mas também do fruto dessa humildade que já vai frutificando no aqui e no agora. E por último, aqui dentro de humildade, no reino de Deus não é cabível a meritocracia. Está tudo na conta de Jesus. Está tudo no lombo de Jesus. Está nas açoitadas. Está na cruz carregada. Está no vitupério, na vergonha, no escândalo da cruz. Está no ato redentor que foi realizado antes mesmo de haver a criação. O versículo 6 fala sobre fome e sede de justiça, que há uma bem-aventurança para os que têm fome e sede de justiça. E aí, existe em nós, todos os seres humanos, um senso de justiça. Todo ser humano é dotado de um senso de justiça. Mas a verdade é que nosso senso de justiça foi corrompido pela queda. Sendo assim, a concepção, a ideia, o sentimento, na nossa compreensão, a justiça que nós temos, sempre corre o risco de não ser completamente justa. Então nós precisamos nos atentar a que tipo de justiça Jesus está nos convidando a ter sede. Um exemplo claro disso, essa semana todos nós votamos na Conká para sair. E conseguimos. E foi feita a justiça. Agora, essa justiça é para quem? Como que o filho dessa mulher ficou? Ele teve a mesma satisfação que eu tive, que você teve, que nós tivemos. Como que é ver alguém que você ama, alguém que te gerou, ser massacrado, ser cancelado? Para nós está tudo certo, a gente fez o certo, a gente tinha que fazer aquilo. Mas e para ele, e para ela? E para quem não? Para quem via diferente? Ela é relativa. O problema do relativismo, Sócrates denunciava isso ali no período da filosofia clássica, era que os sofistas eles utilizavam um termo que o homem é a medida de todas as coisas. Isso é uma problemática. Porque se o homem é a medida de todas as coisas, quem tem o poder dita a história. Conta a história, né, deles? Quem venceu, conta a história. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, a partir do poder que eu tenho, eu demonizo o outro, eu diminuo o outro, eu inferiorizo o outro, eu desumanizo o outro.
Porque o homem, ou seja, os meus interesses, as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos, os meus ideais, a minha ganância, o meu ego, é o que é importante. Sócrates, ele bate nesse conceito sofista, propondo uma medida para a polis, para a comunidade, para todos. A fome e sede de justiça que Jesus propõe é a do reino de Deus. E é impossível que a tenhamos de forma natural. Nós temos um senso de justiça. Nós temos. Agora, até que ponto o nosso senso de justiça é saudável? Até que ponto o nosso senso de justiça ele é bom para nós mesmos, é bom para o próximo, é bom para o semelhante? Jesus ele fala de sede e fome de justiça aqui no verso 6 do capítulo 5, e que quando Jesus fala nem tem essa ideia de capítulo e versículo, mas depois que o Jerônimo, o São Jerônimo, ele ornamentou as escrituras, dividindo-as assim, logo no capítulo 6, versículo 1, Jesus ele faz o seguinte, ele diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa diante do Pai Celestial. Jesus fala, vocês precisam ter sede e fome de justiça, mas cuidado com a justiça de vocês. Por quê? Porque é isso. Para quem é bom a execução da nossa justiça? A justiça é justa? Existe tanto processo, tem um aí que está se descobrindo tanta coisa. Né? Tem uma lava-jato aí que está se descobrindo tanta sujeira. E a gente viu o Huawei, a gente viu as carreatas, agora o Brasil vai, agora Deus vai limpar a nação. Você entende? E nós temos as nossas. Bom, é impossível que tenhamos de forma natural. Então, essa justiça que Jesus propõe, que ele nos chama a ter sede e fome dela, ela é realizada a partir da imputação. Nos é imputado. Por exemplo, lá em Gênesis 15, verso 6, existe o conceito de que Abraão, ele creu. O cara estava lá no meio do nada. E Deus fala com ele. E pede para ele crer, né, no que ele está falando. Ele acredita no que Deus está falando. E aquilo foi imputado a ele como justiça. O que é a imputação em nós? É o ato de aquilo que Deus nos convida, nos chama ou exige de nós, Ele mesmo nos condiciona a ter. A minha e a sua justiça e o nosso senso de justiça vai continuar. Porém, a gente precisa saber dosá-lo e saber qual a finalidade. Agora, a justiça que Deus requer de nós é uma justiça que Ele mesmo vai colocar em nós, porque não é possível obtê-la. Então ela é dada, é imputada, é transferida, é colocada em nós. Basta crer. Como que se adquire isso? Basta crer.
é crer. Não tem nem basta. Se tem uma condição, essa condição não é paga. Porque a fé, ela é uma dádiva. Ela é dada. Você nunca paga nada para ter fé. Se você já pagou, se você quiser pagar para ter fé, pode ter certeza que você vai ter tudo, menos fé. Não é fé. Aí, como basta crer, nenhuma das nossas boas ações nos justifica diante de Deus. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. É o que o profeta messiânico Isaías disse lá no capítulo 64, 6. E Jeremias reforça que a nossa justiça é o próprio Senhor. Jesus dá uma amostra do que a justiça não é baseada em méritos. Jesus dá uma amostra de que a justiça não é baseada em méritos. Eu não sei se vocês se lembram de uma parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Jesus fala, olha, o fariseu, ele estava lá na praça falando, Senhor, graças eu te dou, porque eu dei o dízimo, porque eu ajudei o necessitado, e blá, 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 blá. Aquele discurso de crente. E o publicano é aquele cara, coitado, perdido. Fala, Deus, tem misericórdia, cara, que eu sou um lixo, né? Não sei nem o que falar para você. Desculpa. Me perdoa, Deus. Perdoa por eu ser quem eu sou. E aí Jesus ele pega e fala assim, quando você executa a sua justiça, o que vai rolar? Mano, você viu o que o cara fez, velho? Sensacional. Tô de bola, hein? Você já reconhece, você já recebe o reconhecimento, o aplauso, curtida, seguidor, seguidora, seguidores, por aí vai. Agora, quando você não aparece batendo no peito, tocando trombeta, gritando aos quatro ventos, colocando camisa, eu sou de Jesus, mas você está constantemente no quarto, diante de Jesus, falando quem você é, Deus te justifica, Deus nos justifica. Isso se evidencia lá em Mateus 6,1, né? Que Jesus ele fala, cuidado com a sua justiça própria, com o grito aí. É impossível que as boas obras justifiquem alguém diante de Deus. Isso aqui não nos justifica diante de Deus. Não nos justifica. Mas é impossível que quem foi justificado por Deus deixe de fazer isso. Isso não nos justifica diante de Deus. Mas é natural que isso, que toda boa obra, isso aqui é apenas um dedinho. Mas o todo da vida, é impossível que no todo da vida a gente não resplandeça. Não se esconde a candeia. A luz, ela precisa ser mostrada. E na caminhada, a pessoa que segue Jesus, ela aparece de forma natural. Ela não aparece para ser. Ela aparece porque é. Quem aparece para ser está querendo ser encontrado. Quem foi encontrado, aparece. Bom, para finalizar, ali naquela conversa do fariseu e do publicano, algumas coisas para nós pensarmos. A justiça do publicano e a justiça do fariseu apresentada por Jesus. A do publicano é interior, a do fariseu
é exterior. A do publicano é de coração, a do fariseu é da aparência. A do publicano é genuína, a do fariseu é produto falsificado. Foi para casa justificado diante de Deus aquele que sabe que a sua justiça não é nada e que precisa da justiça divina. Deus coloca a sua justiça em nós, que é a imputação. É Deus que coloca essa justiça. O que Ele requer é apenas que nós tenhamos sede e fome dessa justiça. Na concepção teológica, é o mesmo olhar para essa percepção de como Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Deus nos vê como pessoas que escolheram não estar na presença dele. A queda é a maior amostra de que nós falamos, eu não quero. Aí, a partir de Jesus, Deus não vê mais alguém que não quer. Deus vê alguém que, por Jesus, foi agarrado. Então, Deus nos vê através de Jesus. É isso que nos salva. Deus nos vê através de Jesus. E é isso que nos salva. Como que se sacia dessa fome e sede? Alguns passos aqui, para a gente já terminar. 3 características que são a amostra de que nós somos saciados por essa sede e fome de justiça. Primeiro, ao ser imputado em nós os méritos de Cristo, quando isso ocorre, obtemos uma justiça de condição. Deus em nós é a habitação do Espírito. Quando nós somos habitados pelo Espírito de Deus, então nós estamos em condição de justos. Entende? Lembrando, senso de justiça é geral, é graça comum. O cuidado é totalmente necessário, porque o senso de justiça ele vai gerar diversas coisas. Por exemplo, eu e a Débora, esse fim de semana, sábado, nós fomos lá na casa dos pais dela, e quando nós estávamos chegando ali no bairro, estava um empecilho ali, né, pela fita de polícia, para a perícia. E aí depois nós ficamos sabendo que 2 assaltantes, eles invadiram uma casa e com um revólver eles ameaçaram a família, racharam a cabeça do homem com as coronhadas, ia estuprar a filha do homem e tal. Os caras iam causar um auê. O pai desse... o dono da casa, o pai da família lá, ele trabalha como segurança de carro forte. O cara tem um conhecimento de arma. Aí ele viu que o moleque estava com um 22. Ele pensou, pô, o cara tem que ser muito bom para fazer um estrago com 22. Com 22 não, com 32. O cara tem que ser muito bom. E foi apanhando, tal. De repente, tomou o revólver da mão do menino. Tomou o revólver da mão do menino. E aí que tá o negócio. O que é justiça? O que se faz? Não responda não, mas o que você faria? Isso aí foi maior que o BBB lá na nossa quebrada lá. O que você faria? Tal. Né? Porque, pô, a ética, o senso pede, pô, vamos ligar pra polícia, tal, beleza, mas, cara, não tem mais cabeça depois de uma situação dessa. Mataram os 2 na facada. Um ainda conseguiu fugir, não conseguiu até a rua de baixo, não conseguia andar de tanto sangue que perdeu. O genro lá que ouviu tantas coisas, tomou tapa, os moleques, coisa. A hora que o cara tava lá agonizando, foi lá e quebrou o pescoço do cara. Entende? Senso de justiça. O cara... Aí, esse senso de justiça nosso, em um determinado momento, ele pode ultrapassar. A família acabou matando os 2 assaltantes. Foi um banho de sangue.
Uma mulher que a gente conhece no outro dia foi lá ajudar a limpar a casa, o teto estava espinchirrado de sangue. Os caras perderam a cabeça, perderam a mão. Entende? Ou seja, é a nossa justiça. Nossa justiça. A gente vai pensar, poxa, poderia ter feito isso, né? Preservado a vida, tudo. É o que se espera, que a vida sempre seja preservada. Mas é no nosso senso de justiça que a gente excede ao ponto de correr o risco de findá-la. Então, a sede e fome que nós temos que ter é dessa justiça que vem de Deus. E por fim, a consequência é justiça de condição interior e conduta exterior. Quando a justiça nos é imputada, nós então estamos em condição de justiça. Nós temos como condição a justiça de Deus. Nós não tínhamos, agora nós temos. Nós recebemos isso. E aí, espera-se que exteriormente se revele essa justiça. Se revele essa justiça. E é uma linha fina, como que nós vamos dosar? Vai para além da concepção pessoal, se torna um desejo que se manifeste de forma social ou integral, total. Subversão do mundo caído, manifestação do reino de Deus, uma contrariedade à cultura predominante e existente, imputação de uma contracultura possível, reino consumado. É sob esse novo olhar que caminhamos, sob o olhar do Rabi da Galileia, um olhar para a vida que nos ensina um outro jeito de viver, um jeito de ser gente, um outro jeito de ser sociedade. Estou parafraseando aqui uma texto do Ético em um de seus livros. E é isso. Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor nos abençoe, nos conduza, que o Senhor nos ajude a ser humildes, que o Senhor faça brotar dentro de nós essa sede, essa fome, porque às vezes, e na grande maioria das vezes, nem isso nós temos, Pai. Raramente a gente tem isso. A gente quer mesmo fazer com o que fazem conosco em dobro. É o mais fácil. Mas nós estamos sendo convidados, chamados para contrariar o sistema vigente e até mesmo a nossa forma de contrariá-lo a partir da proposta do teu reino, das tuas palavras, da tua vontade. Que o teu Espírito nos dê o frescor da sua graça. Sacia a nossa sede e fome de justiça com a tua justiça, Pai. Quão difícil é isso, Pai. Não tem como explicar. Mas o teu Espírito pode nos conduzir a isso. Isso é fé. E a fé é algo que o Senhor nos deu. Obrigado por isso, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.